Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e eu queria vir conversar com você sobre uma coisa que aconteceu. Talvez você não fique sabendo, porque aconteceu em lados obscuros da internet, onde tudo começou. Eu assisti recentemente com a galera lá da Twitch, eu assisti no Discord o filme Crepúsculo primeiro. E a gente assistiu o filme, eu comentei o filme todo, não sei o que, foi bem legal, fazia muito tempo que eu não assisti o filme de Crepúsculo. E foi muito importante pra mim, né, vocês sabem, eu falo de Crepúsculo faz muito tempo aqui no canal. E foi o livro que eu comecei a ler, inclusive ele tá na minha estante ali ainda. Eu li Sol da Meia-Noite, eu reli o livro, tem um monte de vídeo sobre Crepúsculo aqui, né, aqui no YouTube. E aí depois daquele vídeo, depois que eu assisti o filme, eu lembrei de umas coisas que eu tinha conversado com a minha terapeuta uma vez. E aí eu resolvi fazer um TikTok sobre, falando que a Bella, às vezes, a Bella precisava de terapia e tal. O vídeo tem 3 minutos lá no TikTok e eu vou tentar deixar ele aqui. E nesse vídeo eu falei sobre a minha experiência de vida com Crepúsculo, porque eu sempre falei coisas boas de Crepúsculo aqui, etc. Só que nem tudo da vida é bom, sabe? Às vezes as coisas vêm positivo e negativo, e quem assistiu meu vídeo de Relendo Crepúsculo vai saber com propriedade do que eu falei. Mas esse eu falei um pouco mais, falei mais centrado sobre essa questão de dependência emocional da Bella com o Edward. E aí eu falo isso mais focado no primeiro livro, que são os livros que eu mais li, o filme que nossa, assisti milhões de vezes o filme, eu li várias vezes o livro, o primeiro e o Sol da Meia-Noite também depois. E assim, o resto da série eu não li tanto assim, mas eu li mais o primeiro, e o primeiro foi o que ficou mais na minha cabeça. E aí foi uma coisa que depois de muito tempo que eu fui perceber o que aconteceu. A mente de um ser humano, ela absorve coisas, assim. Então, assim, se eu hoje em dia absorvo coisas dos livros que eu leio, eu com 14 anos era muito mais exposta e vulnerável às coisas que eu lia. Então, assim, quando eu li Crepúsculo, eu fiquei obcecada por Crepúsculo. Não foi tipo um filmezinho que você vai lá e assiste e fala, nossa, que legal, bacana, e segue a sua vida. Eu assisti 30 vezes na primeira semana. Eu fiquei obcecada sobre isso. E aí eu fiquei obcecada por Crepúsculo. E aí eu li o livro, fiquei obcecada pela Bella, obcecada pelo Edward. E aí eu comprava sapato igual o da Bella, igual quando eu falei no filme, quando a gente tava assistindo. Eu comprei o tênis igual o da Bella, comprei o celular igual o da Bella, comprei as blusas igual o da Bella, fiz meu cabelo ficar parecido com o da Bella. Tem muita gente que fala, nossa, você parece a Bella, não sei o quê. Gente, isso pra mim era uma alegria, porque eu realmente internalizei, porque eu não tinha personalidade com 14 anos ainda. Então eu internalizei um personagem de um livro que eu li que eu gostava demais, que foi muito carinho pra mim, muito que eu pude perceber isso depois de adulta, quando eu fui reler os livros, era que a Beatriz de 14 anos tinha os mesmos problemas da Bella no primeiro livro antes de conhecer o Edward, entendeu? Aquele solo fértil pra depressão, aquela coisa, aquela tristeza, aquela melancolia, aquela coisa que não passava, aquela, sabe, ai, não tenho vontade de viver, vontade de participar desse mundo, essa coisa toda. Só que comigo, quando eu fui absorver a obra, aconteceu uma outra coisa diferente do que aconteceu com a Bella. Crepúsculo é um livro de fantasia, obviamente. A Bella depois fica feliz por causa do Edward, não sei o que. Muita gente interpretou o livro como se, ao invés da Bella ficar absurdamente obcecada pelo Edward, ela fica obcecada por virar vampiro. Só que no primeiro livro ela fica primeiro obcecada pelo Edward, depois vai descobrindo que ele é vampiro, que dá pra entrar na família, que ela quer mesmo isso. E lá em Luva Nova mesmo, que ela meio que tá realmente focada nisso, e daí quando ele vai embora, ela fica muito, muito, muito mais triste, porque ela é um mundo que foi negado a ela. Só que a gente interpreta os livros com a bagagem que a gente tem. E eu falei isso e muita gente, nossa, gente, vocês não têm ideia. Eu fiquei, meu Deus, será que eu apago esse vídeo? Será que é isso? Gente falando que, nossa, eu queria ganhar biscoito em cima de Crepúsculo. E, cara, eu tava contando uma experiência da minha vida numa área... Porque, assim, eu vejo muito TikTok, o meu TikTok aparece muito mais sobre gente que tem problemas e gente discutindo coisas da vida, de problemas e questões mentais que nunca tinha discutido. Eu achei que tava de boa eu expor uma coisa lá, que é uma coisa mais íntima, que eu nem queria expor pra todo mundo, sabe? Pensar, tipo, tem cada mídia que eu tenho que expor alguma coisa. Eu não conseguiria expor isso no Instagram. Olha, gente, eu sou uma pessoa meio sequelada, parabéns pra mim. Não, assim, não é um negócio assim, nossa, que ganha biscoito em cima de sequela, sabe? Pelo amor de Deus. Eu recebi um comentário de uma menina falando assim, tá, mas eu não concordo com o seu trauma. Tipo, não tô aqui pedindo sua opinião pra você concordar ou não com o meu trauma, entendeu? Isso é eu e minha psicóloga que a gente vai decidir o que faz sentido, o que não faz. Eu só tô aqui expondo uma coisa que aconteceu comigo. E muita gente, muita gente veio comentar e falou, cara, eu senti isso também. Meu Deus, eu senti isso um pouco diferente, mas com outra saga. Eu falei de Crepúsculo porque eu fui obcecada por Crepúsculo. Eu li Harry Potter, eu li Jogos Vorazes de você, mas eu fui obcecada com Crepúsculo e foi isso que aconteceu na minha vida. Eu sinto muito se a minha história de vida não foi de acordo com as suas expectativas, mas foi isso que rolou. E aí, assim, quando eu li Crepúsculo, eu internalizei a Bella, e a partir de várias outras referências
históricas minhas também, eu comecei a internalizar de que, assim, apenas um romance ia trazer felicidade pra mim. Com 14 anos eu achava isso, entendeu? Então, nossa, quando eu tinha um namorado, e eu falava, caralho, não tenho namorado, sou uma bosta, sabe? Ninguém consegue me amar, e meu Deus do céu. E foi, tipo, uma coisa que veio, e quando eu fiz o TikTok, eu não disse que foi a Stephanie Meyer que causou os meus problemas. Foi uma coisa que já tava um solo fértil, e aí eu li um livro que tinha essa questão não tão bem abordada, mas isso foi uma escolha da autora, e eu, na minha fragilidade emocional, peguei aquilo pra mim e interpretei dessa forma que foi nocivo pra mim. Então, é uma coisa que acontece e hoje em dia tem muita gente, principalmente do TikTok, exigindo classificação indicativa de livro e exigindo falar de gatilhos. Ó, esse livro tem esse gatilho. Porque, gente, livro é uma coisa que mexe com a gente, entendeu? Não é uma coisa assim que a gente... Ai, nossa, você vê uma estátua na rua e você segue em frente. Não, o livro mexe com a gente. Isso foi a minha experiência mais determinante, que livro mexe com a gente, livro mexe comigo. Depois, quando eu entrei no mundo da leitura, eu evolui pra caralho, porque... Aí depois, né, menos, né, porque eu estava um pouco menos afetada disso, e aí eu consegui, claro. Mas Crepúsculo casou tanto comigo, gente, foi um negócio assim que hoje em dia... hoje em dia eu não tenho mais saco, sabe? Porque eu acho que com esse assunto esgotou completamente. Eu fiquei assim, ai gente, chega, não quero mais isso. E, nossa, depois que discuti, ouvi outras pessoas sobre a problemática do esqueleto, coisa que eu não quero entrar em detalhe aqui. Mas, e muita gente começou a problematizar, falando que eu estava problematizando a obra, não sei o que. Gente, eu só estava falando sobre uma obra que eu amo. E isso aconteceu comigo. Então, assim, eu, ao invés, tipo, a Bella teve o Edward e tal, e no TikTok eu falo mesmo que a Bella, ela não tratou essa depressão do primeiro momento, quando ela tá lá no livro. Ela tá triste, ela é uma adolescente que tá triste, tá em sinais deprimidos. Quando eu fui reler o livro, eu falei isso no vídeo, ela tá muito deprimida ali, ela chora antes de dormir, nada faz sentido, ela não quer ficar perto das outras pessoas. Tem parte que a Jéssica fala, mas a gente ama você pra sair e você não quer sair. Tipo, ela se isola, ela tem essa característica, sabe? Que eu tinha também. Só que ao contrário da Bella, que encontrou o Edward, e claro, no livro... É um livro, uma fantasia. E obviamente que depois de Lua Nova, ela não poderia ir na terapeuta, né? Porque como que ela vai discutir vampiros e não sei o que na terapia? Mas antes, nessa fase deprimida dela, e eu fiquei naquela fase e eu não saí daquilo, entendeu? E aí eu tive que procurar tratamento terapêutico. E claro, por outras questões também que não vem ao caso, sabe? Eu não preciso ficar me expondo tão mais assim, falar outras coisas para as pessoas acreditarem em mim. E uma coisa que assim, quando eu reli o livro, eu percebi muito que a Bella, ela não sabe ser sozinha. E foi uma coisa que eu falei quando eu reli o livro de Crepúsculo. Ela não sabe ser sozinha, ela não aprendeu a ser sozinha. Eu acho que depois, quando as pessoas falaram que ela queria muito ser vampira, que eu acho que realmente ser vampira curou a depressão, né? Porque vampira é perfeito. Deu tudo certo pra ela no final, mesmo sem terapia. Mas a questão é que ela nunca aprendeu a ser sozinha, sabe? E é uma coisa que eu vi muito e que foi muito bombardeado também em outras mídias, e que um Crepúsculo solidificou isso. Falei, nossa, eu gosto muito dessa série, é muito legal. E ela fala exatamente a mesma coisa que os outros estavam falando, que não dá pra ser sozinho, você tem que ser com o outro. E aí é uma coisa que demorou muito pra eu aprender a desconstruir mim mesma, que dá pra você ser sozinho, dá pra você ser feliz sem ter um marido, sem ter um filho, sem ter, tipo, essas outras coisas que as pessoas dizem que você tem que ter pra você ser alguém. Você já é alguém, mesmo sendo sozinho, sabe? E é uma coisa que tinha me pegado muito e que aí eu vi que tinha referências, né, lá no princípio, lá na minha pré-adolescência, porque a gente é amontoado de coisas, sabe? Você não é uma pessoa que dá referências só de ontem. Você é tudo que você leu, entendeu? Se eu amei pra caralho Crepúsculo, obviamente que vai ter Crepúsculo na minha formação pessoal, sabe? Vai ter Crepúsculo ali. E se tem coisas ali que talvez Crepúsculo me trouxe, na minha interpretação de criança de 14 anos, que não foi muito bom, eu tive que tratar na terapia. E tô na terapia por mais de 10 anos, eu falo pra todo mundo que tem que ir na terapia. E aí foi isso, que eu senti muito isso, sabe? Que eu fiquei, quando eu reli o livro, eu falei, caramba, eu era desse jeito, só que eu evoluindo com a terapia, e a Bella não evoluiu tanto assim, porque ela trocou uma coisa pela outra, então ela meio que substituiu a tristeza dela pelo, ou o glamour dela ver, dela fazer parte do mundo vampiro, ou o glamour pra ela amar o Edward. E na minha percepção, Crepúsculo é muito mais sobre o amor, não é sobre ela querer virar vampira, é mais sobre o amor que ela tem pelo cara. E assim, e aí depois tem todas as concessões pra ficar junto com ele. Ela não quer ficar velha, né? Tem a parte que ela não quer ficar velha. E assim, gente, uma coisa interessante é que cada um vai interpretar da própria forma. Cada um vai pegar aquilo ali que combina mais com a sua história de vida, que tem uma bagagem que você entende melhor, pra você falar, nossa, é isso, sabe? É isso que é legal do livro. Que o livro, às vezes, você vai interpretar de uma forma diferente de outra. Então, pra mim, essa parte do amor e dela descobrir, tipo, a solução dos problemas dela amando esse cara foi uma coisa bem forte. Pra outras pessoas, talvez não foi. E aí, foi isso que eu tentei dizer. Só que apareceu um monte de gente aleatória. E eu comecei a ficar muito engatilhada. Porque, assim, você pode
questionar e discutir comigo a sua percepção de livro, o que você interpretou do livro, mas você não pode, em momento algum, desmerecer ou invalidar a minha experiência, que, tipo, demorou pra caralho pra eu começar a falar sobre isso, porque eu só fui perceber isso, gente, depois quando eu saí de um relacionamento, que eu falei, cara, eu era emocionalmente dependente dessa pessoa, e foi uma coisa muito, muito pesada, porque demorei muito pra sair, foi uma coisa muito difícil, foi um negócio assim, anos com a terapia ali, falar, meu Deus do céu, vamos sair disso, e aí foi um trabalho muito assim, e é uma coisa que não é qualquer vídeo do YouTube, qualquer vídeo do TikTok, eu, tipo, rasgo meu peito e mostro pra vocês minhas entranhas, sabe? Olha, isso aqui é um problema muito delicado pra mim, porque eu sofri pra caralho com isso. E olha só, quando eu fui reler Crepúsculo, eu vi que ali, olha só, tinha essa margem que pode ter entrado na minha cabeça dessa forma e feito isso aqui. Não que a culpa fosse de Crepúsculo, mas é interessante a gente perceber que os livros, eles interferem. Um comentário que eu vi uma vez, uma menina falando, eu achei bem interessante, pra se levar em conta também, você pode ter uma opinião completamente diferente da minha, que a gente tem que respeitar nossas fases. E a primeira fase minha de descobrir o amor ou não sei o que foi com Crepúsculo. Antes de eu conhecer Crepúsculo, exatamente, Crepúsculo teve essa parte na minha vida, porque antes de eu conhecer Crepúsculo, eu não tava nem aí pro romance, eu era mais tipo Barbie viver sozinha e vamos seguir a vida, ser rainha das fadas, nada de amor, romance, nem nada disso. Foi com Crepúsculo que meio que me ensinou a vida romântica, tipo, começou ali, entendeu? Eu achei aquilo, falei, muito legal, gostei muito dessa galera. Nossa, eu lembro que eu fiquei realmente ficcionada com isso. Aquilo não é um romance saudável, assim, não é. Principalmente quando você tem uma cabeça de 14 anos que você acha que aquilo é a medida, é tipo, é o modelo que você tem que seguir. Não é um romance saudável. E demorou muito pra eu aprender, demorou muito pra eu entender, assim, E não foi, assim, pessoas aplicando assim, olha, Beatriz, esse livro é legal, etc. Não, foi gente vindo, tipo, Felipe Neto falar que é uma bosta, que é um lixo, que é não sei o que. Aí você fica, meu Deus, eu amei tanto essa série e agora é uma bosta, é um lixo, é uma merda. O que tá acontecendo, assim, sabe? E aí você fica naquilo. Daí já teve, claro, épocas depois naquela época do Felipe Neto, que eu falei, não vou mais gostar de Crepúsculo porque é um lixo, não sei o que. Daí depois eu voltei e falei, quer se fuder todo mundo? Foi bom pra mim na época e me fez bem na época. Só que eu ainda tenho que reconhecer que teve coisas que não fizeram tão bem pra mim assim da época, sabe? Essa anulação e essa esperança, porque é uma coisa que tinha muito antigamente, sabe? E assim, a maioria dos filmes de princesas que eu assisti, coisa assim, tinha esse príncipe, tinha essa coisa e era muito pontuado. E tem muita gente, principalmente gente mais velha, vai entender isso. Hoje em dia tá tudo bem. Tipo, hoje eu sou uma mulher de 25 anos, eu moro sozinha. E assim, não tenho predisposição pra casar, todas as minhas amigas estão casadas e tal. Mas tem muita gente que sempre achou isso como se fosse uma coisa de, tipo, pra eu ter sucesso, eu preciso casar e ter uma carreira. E tem que casar. E se não casar, você, nossa, meu Deus, né? E aí eu já juntava minha dependência emocional, de que eu achava que eu ia solucionar todos os meus problemas emocionais se eu encontrasse alguém. E aí é uma coisa que a gente era bombardeada há muito tempo. Tem gente que é mais que outros, porque tem gente que não se importava com isso e tal, mas tem gente que eu vi, principalmente pela recepção das pessoas, que era uma coisa que pegava muito, era uma coisa muito delicada. E tem muita gente que tem essa questão delicada de, tipo, sabe, de se sentir inferior ou se sentir menos porque não tem alguém e tal. E também teve a questão que depois a gente foi descobrindo que a Stephenie Meyer é uma pessoa muito religiosa e colocou muita religião dela no livro. Tanto que o Edward, ele tipo assim, até a gente ficava pensando, será que o Edward é uma pessoa demissexual, que é uma pessoa que só consegue ter relações sexuais quando ama alguém? E daí talvez não, porque a questão da autora é a questão religiosa. Então ela quis que o Edward casasse com a Bella antes deles terem a primeira vez lá, porque ele não queria transar antes do casamento, e a menina tava ali, não queria casar por causa dos problemas dela com a família dela e tal. E assim, depois que eu cresci, eu fui vendo muito que a questão da Bella, a gente pode, tipo, ver que a Bella tem uma mãe que depois em Sol da Meia-Noite a gente vê que o poder que ela teria se ela virasse vampira é que ela consegue projetar os próprios pensamentos na cabeça das outras pessoas. Então ela é expansiva, ela, tipo, ocupa mais espaço e ela faz a voz dela ser ouvida e ser atendida. E a Bella, como filha, meio que ficou meio que à mercê disso. E pode ver que essa mãe dela, que é a Renée, é um pouco narcisista nesse ponto. Talvez não propositalmente fazer coisas ruins e exigir que a filha dela faça as coisas que ela quer, mas essa coisa de ela não perceber isso por ser várias coisas. E claro que é uma história de vampiro, fantasia, não sei o quê. Mas a gente como leitor e a gente, principalmente eu que tinha um carinho muito grande por essa série, não vou deixar de perceber coisas que eu aprendo no mundo real com os livros que eu li. Você pode ter uma percepção completamente diferente da minha. Não é problema, tá? Você pode falar desde com respeito, por favor. Então, assim, gente, a mídia vai funcionar diferente em cada mente. E a gente tem que entender que realmente a gente não é passivo. Eu não fui passiva com Crepúsculo. Crepúsculo me moldou muito naquela faixa etária. E eu, depois adulta,
depois de mais de 10 anos depois, consegui olhar pra trás e falar, nossa, olha isso aqui, depois teve isso, e depois desincumbiu num relacionamento meu que eu fui dependente emocional e que eu me anulei, e foi horrível, e foi uma coisa assim que quase me levou assim pro fundo do poço, de uma forma assim que não quero entrar em detalhes, mas graças a Deus eu consegui sair daquilo e hoje eu estou bem, porque foi muito difícil, gente. E aí eu falei disso, e daí teve muita gente que veio criticando, que veio, nossa, eu estou decepcionada, meu Deus, você só fala merda, meu Deus, isso. E assim, eu só levantei uma discussão sobre um assunto da minha vida que realmente aconteceu, não foi pra, ai, vai crescer mimizenta em cima de uma obra, não, gente, eu só achei que tinha abertura. Mas infelizmente eu não tinha abertura. Ou tive, né? Porque teve muita gente que recebeu muito bem. Eu só não... E isso leva em consideração outro assunto que eu tô muito exausta. Eu não fiz vídeo semana passada. E faz algum tempo que eu não tô conseguindo criar nada. E eu tô numa fase mais deprimida da minha vida. E eu sou uma pessoa depressiva, tá? Eu sou uma pessoa ansiosa. E assim, eu sou uma pessoa deprimida depois de ontem, não. Foi uma pessoa que eu sou deprimida faz, como eu falei da questão da Bela, 14 anos, que a sementinha tava lá faz muito tempo. E tem muita questão genética, muita questão que vocês não sabem, que eu não vou expor. E eu tava conversando esses dias com amigos meus. E a gente tava falando sobre essa necessidade, às vezes, das pessoas querer ver muito, muito mais da gente e o que a gente tem que postar, sabe? Eu me sinto um pouco arrependida de ter postado. E aí, depois de ter gerado isso e ter visto os comentários que realmente me machucaram. De tipo assim, cara, eu só tava falando da minha experiência, sabe? Eu não tô aqui pra carregar regra pra ninguém, pra ir lá brigar com a Stephanie Meio, dar soco na cara dela e falar, você tem que pôr as pessoas em terapia. Não, gente, não é isso. E terapia ajuda pra caralho. E se a Bela no primeiro livro estivesse na terapia, ela teria livro. E eu vi cada comentário, assim, que eu preferia desver. Mas isso é uma coisa da profissão. E eu já expus muito, mas eu tento expor o que eu me sinto confortável de expor. E hoje eu fiquei muito magoada, sabe? Eu fiquei muito irritada e magoada sobre isso. Sobre as coisas que eu li. Eu passei por umas experiências essas semanas muito ruins, assim. Coisas, assim, que foram muito difíceis dessa questão de internet. Principalmente a galera, algumas pessoas do Twitter que acham que pode, tipo, fazer críticas aleatórias sobre coisas completamente, sabe, interpretadas com o cu. E tirar de contexto algumas coisas e nem conversar, porque a questão, eu acho que algumas pessoas não querem nem diálogo, elas querem se sentir moralmente superiores a outras pessoas, e assim, nossa, olha só essa pessoa que foi isso, isso e isso, mas na verdade nem é aquilo que você tá apontando, sabe, você quer só, a partir de uma discussão super válida, você quer se beneficiar disso, você não quer realmente aprofundar no discurso, e é uma coisa que eu conversei com muita gente, ontem eu conversei com algumas pessoas que estão nessa coisa, estão mais expostas, assim, principalmente no TikTok e do Twitter, e que falaram essas coisas pra mim, e foi uma coisa fez muito sentido pra mim. Para as pessoas mais novas hoje em dia é uma coisa boba, mas eu já vi muita gente entrando em relacionamento, ficando em relacionamento, tendo filhos e casando por medo de ficar sozinho, por medo de não se sentir inteiro sozinho, sabe? Então, tipo, não sou o suficiente sozinho. Eu vou casar com essa pessoa aqui que eu nem gosto tanto assim, mas daí eu vou ter casada, né? Eu vou ter um marido e daí vai tudo certo, porque eu vou ser uma pessoa que daí, né, vou parecer funcional pra sociedade e tal. E assim, muita gente, conforme mais você vai crescendo, você vai vendo que aquele casamento talvez foi feito por amor, não foi consolidado por amor, foi consolidado por duas pessoas absurdamente apavoradas de ficarem sozinhas. E elas estão ali juntas e nessa concessão de que, ok, a gente vai ficar aqui junto. E assim, seguindo pros outros livros, eu não sei muito bem, porque eu não li Lua Nova depois, de novo, porque eu não gostei muito da qualidade do livro. Na verdade, eu nunca gostei das outras séries, então pra mim Crepúsculo sempre fica no primeiro filme, no primeiro livro, no Agora o Sol da Meia-Noite, e nunca foi pros próximos, mas uma coisa que eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, ela ama tanto ele que ele foi embora, ela tentou se matar. E assim, óbvio que ela não tentou se matar conscientemente, de nossa, eu vou lá me jogar porque ele não tá... Porque a gente sabe, né, que a Bella, depois que o Edward vai embora, ela vê miragens, então ela se coloca em perigo pra ver, né, o Edward, e obviamente que isso não é uma coisa muito saudável, obviamente. E daí no final, depois, ela se taca do penhasco, numa tempestade, quase morre, mas o Jacob vai lá e salva ela. E aí, o começo do filme, eles estão lendo Romeu e Julieta, que são dois casais que não podiam ficar juntos, então eles se mataram. Então, assim, a gente tem essas referências, tem essas coisas ali. E, assim, ok, se você, quando você leu esse livro, você foi só coisas boas pra sua vida e não fez germinar coisas nocivas na sua cabeça, tá? Tá tudo bem. E é só uma coisa que eu queria compartilhar, porque aconteceu na minha vida. E eu não tô pedindo validação de vocês, eu só tô expondo uma coisa pra tentar, talvez, alertar alguém que passou pela mesma coisa e que tá difícil de cair na real sobre isso, porque demorou bastante pra chegar. Uma conclusão boba, né? Mas às vezes demora pra gente internalizar isso. E eu só internalizei isso ouvindo algumas pessoas e refletindo sobre as coisas que eu lia. E é uma coisa que eu aprendi muito com a vida, que assim, se você tá numa depressão e você não trata sua depressão,
essa depressão pode voltar muito mais forte depois. Que foi uma coisa que apareceu no livro, né? Bella tava deprimida no começo de Crepúsculo, mas foi em Lua Nova, ali, quando o Edward vai embora, que ela entra em um colapso total. E é uma coisa que, assim, gente, não... O que eu queria dizer, principalmente pro TikTok, era se você tá se sentindo mal, gente, procura ajuda, de verdade. E às vezes a primeira ajuda que você for procurar, talvez não seja a melhor ajuda pra você e você precisa de um pouco mais de esforço. É difícil, mas assim, cara, de verdade, não deixa esses sentimentos, como é que fala? Não joga pra debaixo do tapete sua saúde mental, sabe? Não acha que é só uma coisinha que não é nada, que é bobeira sua, que é coisa sabe assim, você tá sendo frescurenta. Não, pelo amor de Deus, porque isso de verdade depois pode voltar muito forte pra você e você vai ter que lidar muito, muito mais. É uma coisa que eu sempre falei no YouTube, e no YouTube eu falo, é muito melhor pra falar, então tem muito mais tempo, e aí eu edito os vídeos, então é muito mais fácil passar a mensagem que eu quero passar. Enfim, gente, é isso. E com tudo isso, a gente pode pegar várias coisas. Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você se expõe. E várias pessoas vão ter interpretação diferente. E sim, nós não somos pessoas que não absorvem as coisas que leem. A gente absorve, principalmente quando a gente é mais novo. Então, por isso que é importante, né? As pessoas que estão falando de classificativa indicativa. Porque se você não tá preparado pra ler determinada coisa, talvez você até entenda determinada coisa, mas seu cérebro tá preparado pra realmente absorver aquilo. Então, não sei, tem pessoas que são, porque, né, tem pessoas que não são. E aí fica nisso, cada um sabe de si, porque o mundo... Sobre essas coisas não tem regras, então é isso. Espero que tenha ficado mais entendido e é isso, não tem mais o que eu fazer, falei tudo que eu tinha que falar. Então é isso, gente, muito obrigada por quem tá comigo, por quem assistiu o vídeo até aqui. E é isso. Beijo grande pra vocês e até o vídeo que vem.